Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no Conversa Boa. Mais uma noite, hoje com 3 pessoas. Hoje, 4 pessoas na live. Eu e mais 3 pessoas. 3 pessoas mais eu no Conversa Boa. Hoje a gente está recebendo aqui o Damião Duarte. Ele é compositor e morador da Praça Seca. O Sidney Santos é empresário e morador também da Praça Seca. E o Cláudio Aranha, mais uma vez, especialista em gestão pública. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Vamos bater um papo sobre a Praça Seca, o Rio de Janeiro, a cidade. Vamos falar sobre a pandemia. Vamos falar sobre tudo que a gente está vivendo agora nesse momento. Sejam bem-vindos, Aranha. Boa noite, Marcelinho. É um prazer mais uma vez estar contigo. Essa semana a gente vai ter uma intensidade. Hoje, terça é com o Damião e com nosso amigo Sidney da Praça Seca. Amanhã é com Michele Sabino, de lá do Leme, de lá do Chapéu Mangueira. Da Babilônia, Chapéu Mangueira. E também na sexta-feira com o pastor Balnires, lá do Parque Acari. Então, tem sido muito bom, nesse momento de pandemia, essa interação. E hoje estamos recebendo aqui nosso amigo compositor, que eu tive o prazer de conhecer lá na Tijuca, lá na Adoc Lobo, nosso amigo Damião Duarte no Movimento Ruísta. Foi muito bacana o nosso encontro lá. E o meu amigo Sidney, é um prazer revê-lo, apresentado pelo Damião, de lá do Movimento Ruísta. É um prazer receber. Sidney, que tem sido um parceiro, é empresário e morador também antigo, né, Sidney? De lá da Praça Seca. Antigo não, novo. Morador, foi nascido e criado na Praça Seca como o Damião. Seja bem-vindo aí no nosso Conversa Boa. Bom, você quer fazer por ordem, Damião, comigo? Já que você começou, vai com você. Tá bom, deixa eu mesmo. Tá, eu tenho mania de falar muito rápido, por causa de reuniões que eu fazia, né? Mas vou ver se eu me controlo, falar pouco. Meu nome é Sidney Santos, sou engenheiro mecânico, sou mestre em engenharia, pela UF, pela FGV. Moro na Praça Seca há 47 anos. Nasci no Caxambi, no Meia. De lá vim para a Praça Seca e aqui fiquei até hoje. Minha infância praticamente foi aqui, conheço todo mundo na Praça Seca, as pessoas também me conhecem muito na Praça Seca. Agradeço a Deus por ter vindo para a Praça Seca, que daqui eu dei a continuidade da minha educação da infância até me formar. Tudo que eu passei na vida, eu passei aqui. Bons e maus momentos, eu passei aqui. E através dessa vida, literalmente, tivemos bons e maus momentos. Amigos se foram, amigos vieram, amigos continuam, como Damião, que a gente foi criado junto, né? Literalmente, nós somos amigos de infância. Tivemos uma pessoa em comum que era meu irmão, que veio falecer, que também era músico. E é isso. Venho da área de petróleo, venho de Macaé, Bahia, Petrobras como terceirizado, trabalho social no interior da Bahia, com população carente do entorno, em São Roque do Paraguaçu. E é isso. O meu amor pela Praça Seca é pelo povo da Praça Seca, né? Porque eu, como criança, eu acompanhei tudo, vi bons momentos, maus momentos, pessoas que se foram, pessoas que se perderam, pessoas que não tiveram oportunidade, e eu, graças a Deus, com uma família pobre, eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Tenho uma empresa de engenharia, uma empresa de representação comercial também, e um pouco de música para alegar minha vida também, que eu sou meio músico, né? Sou meio metido a besta. Tive o prazer de conhecer o Cláudio Aranha através do Damião. Como eu falei, são amigos que vêm, né? Que são novos amigos. Tive a grata surpresa, me atendeu muito bem, e parece até que a gente já se conhece há muitos anos, né, Cláudio? Que bom. E é isso. Microfone, Cláudio. Aqui eu estou à disposição para sugerir, para dar ideias e também te perguntar, que eu já te falei que eu vou te questionar, hein, Cláudio?
Vamos que vá. E alguns aspectos para você dar as suas soluções, hein? E é isso. Damião, fala sobre você um pouco. Bom, boa noite aí para você, Marcelo, o Cláudio, tá? O Sidney aqui também. Só um momentinho. Bom, eu sou compositor, de fato, é um dom que Deus me deu e eu explorei. Eu acho que não consegui chegar ao estrelato, mas aqui na Praça Seca eu consegui. Você não vai tocar, violãozinho não, né? também aqui, ó. Fica aqui do lado. Aqui na Praça Seca é interessante que tem uns colegas que eles sempre cantam trabalhos meus, né? E foi o tipo da situação. Eu realmente não consegui gravar. Fui gravado por algumas pessoas, tá? Mas não cheguei ao estrelato, mas eu me sinto bem, porque eu convivo com eles de muito perto, entendeu? E na Praça Seca, eu sou natural de Bom Sucesso, tá? Mas eu já vinha muito aqui na barriga da minha mãe, né? E tenho 53 anos de Praça Seca. Quer dizer, eu me considero muito mais praça-sequense do que de Bom Sucesso, tá? E tem essa ligação com todo mundo, com a comunidade, quer dizer, eu não parei só como compositor. Não se preocupa com o teu microfone, não, que eu acho que o do Cido está pegando a tua voz também. Tá pegando? Legal, porque aqui tá dando uma falhada. Toda hora ele bloqueia. Tá bom, tá bom. Então, quer dizer, a minha vida na Praça Seca, comecei aqui, para mim isso aqui foi um paraíso, tá? Quando eu cheguei aqui ainda se comprava leite nas carroças da boiada que passava, né? Leite de vidro. Então, era uma coisa muito roça, você vivendo dentro do Rio de Janeiro, né? E cresci, como ele falou, a gente viu muita gente ir embora, muita gente se perder, que, graças a Deus, temos muitos amigos nossos também que sobreviveram tão bem na vida, porque buscou isso, entendeu? E a Praça Seca tem essa coisa muito peculiar, né? Que aqui todo mundo consegue conviver numa harmonia, tá? Então é isso aí que eu tenho a acrescentar. Maravilha. Vocês sabem por que a Praça Seca se chama Praça Seca? Por que vem esse nome? De onde que vem esse nome? Tem, sim. Na verdade, ele não tem nada a ver com a questão da condição do terreno. E não é Praça Seca, né? Ela vem do Visconde do Seca. Que seria a Seca, é o que o pessoal falava Seca. E aonde é a Praça Seca era um largo, que se chamava Largo do Seca. Aí dali veio a praça futuramente, né? Primeiro foi um campinho de futebol, junto com o início do futebol no Brasil, teve um campinho de futebol dentro da Praça Seca, que foi até aterrado, na época era um charco, né? Que aqui é um terreno baixo, que é um vale, né? Então tem muitas nascentes de rio aqui dentro da Praça Seca. E dentro da Praça Seca também há o divisor de águas, porque do mercado mundial, para quem não conhece, assim, só como referência, dali para lá, para o lado do Campinho, ela corre para a Baía de Guanabara, as nascentes. E de lá para cá vai para a Lagoa de Jacarepaguá, né? Então é um divisor de água, literalmente falando, né? E a Praça Seca, como era um charco, como estava te falando, ela foi aterrada pelo doutor Gastão Macedo, que dá nome a uma rua aqui também, né? E se criou o futebol ali, simultaneamente com o que estava acontecendo em Bangu, em São Paulo, né? Mas é uma coisa assim que não sei por que não falaram disso até hoje, né? Tá? Mas existe, é uma história verídica, tá? Tem documentos, tem muita coisa aí. E na realidade, o nome da Praça Seca é exatamente para Visconde a Seca, né? Assim como Vila Valqueire é o V do Quinto Alqueire, né? É o V de Quinto, e Alqueire, antigamente era o Quinto Alqueire do Barão de alguma coisa. Aí passou a ser Valqueire, na realidade, era uma vila de... É uma coisa doida, que Jacarepaguá é uma coisa meio doida. Era caminho imperial, né? O pessoal liga o nome à Valquíria, que é uma planta, uma flor, né? Mas tem essas coisas que é bem aqui mesmo. E existe um livro sobre essa história toda, né? De Jacarepaguá, Praça Seca. Qual livro? Você sabe? Interessante dar uma olhada. Tem o primeiro que foi feito já vai para 100 anos, né? Que é o Vale, o grande dos Sertões Carioca. Tá?
livraço, por sinal, que é uma aula de biologia, de ecossistemas, sabe? Que eu não sei por que, sinceramente, a Secretaria de Cultura não dá um trato nisso, tendo em vista até a densidade demográfica do bairro, sabe? Contar esse tipo de história, né? Que as pessoas aprendem a valorizar, assim como a gente gosta da Praça Seca, porque a gente tem essa ligação com o que ela foi, né? Nós temos aqui o Sorvetão, que foi o primeiro chopp, né, de todo mundo, né? Isso. Entendeu? E até hoje a gente está lá, graças a Deus. Né? E tem mais história aqui muito bacana que a gente vai resgatar. E o livro de curiosidade do rapaz que era morador aqui. Né? E tem o professor Valdemar Costa, ele fez o Vale do Marangá, ele é um escritor, ele tem 14 obras escritas, tá? Ele foi jornalista do Jornal dos Esportes, tinha uma cadeira cativa no Maracanã, sabe? E enxadrista, né? Da aula de xadrez, está bem senhor mesmo, já deve estar beirando aos 90 anos, né? E ele é um militante pela criação da biblioteca regional aqui do bairro, entendeu? E até hoje ele briga por isso ainda, embora agora eu soube que ela vai ser colocada dentro do espaço cultural, professora Adila Silva de Sá, né? E é o Valdemar Costa, a gente chama ele carinhosamente de Vadinho, né? Vizinho nosso, mora até na minha rua também, sabe? E tem o da freguesia, como é o nome dele? Não lembro. Fugiu o nome do outro agora, tá? Mas eu vou lembrar até o final da nossa conversa. Exatamente o que escreveu. O Valdemar Costa foi o primeiro. Diga. Eu queria fazer uma pergunta para o Sidney. A gente acabou fazendo ontem uma triangulação, abordamos alguns assuntos. Entre eles, a gente estava falando da questão do transporte, né? Você falou que está tendo algum tipo de problema. O BRT corta a Praça Seca, né? Tem. O BRT... Tem. E parece que existe uma exigência de alguma coisa até agosto. Isso saiu no jornal O Globo ontem, em relação ao BRT. Você está sabendo alguma coisa disso? Não, Cláudio. Não, Como tem funcionado o BRT? Não, muito mal. Muito mal. Precário, tá muito precário. mal. A gente sabe a história do BRT e não vem ao caso comentar isso, né? Mas foi uma história política das grandes empresas de transporte de Jacarepaguá que culminou com o que nós temos hoje em termos desse modal, né? Cortando, teoricamente, o Rio, né? Da Barra até a Zona Norte. E está muito ruim. Muito ruim. Eu não falo nem em termos de... Tá em todos os segmentos de operacionalidade, o BRT está... O sistema BRT é um projeto bom, muito bom, só que a aplicabilidade dele não foi, em função do que a gente conhece em termos de política, não foi adequada. E aí, quando eu botei o tópico de transportes saudáveis, de movimentação, mobilidade, né? O povo da Praça Seca se conscientizar que ele pode utilizar outros tipos de ferramentas para se deslocar. Através de ciclovia, através de movimentação física, ou caminho. Quando eu vou para Madureira, eu vou a pé. Literalmente. Madureira é aqui perto. Eu, quando circulo pela Praça Seca, circulo de bicicleta. Muito difícil eu pego o BRT. Porque você não tem controle nenhum. Você não tem literalmente controle nenhum. Em termos de segurança, em termos de saúde, em termos de temporização de modal, você não tem como você se programar para nada. Você entra numa estação do BRT, você... Está se perdendo muito tempo. Você não é nem se perdendo muito tempo, Damião. Você fica receoso de você entrar numa estação do BRT. Eu literalmente não... Não se perde tempo. Por exemplo, se você for da Praça Seca até o Taquara, você gasta 15, 20 minutos no máximo a pé numa caminhada normal. Pô, às vezes você está perdendo esse tempo na estação, esperando o parador. Porque tem um expresso que já não para em várias estações, né? E quando você fica esperando o parador,
pô, você perde ali 20 minutos, meia hora. É 20 minutos de espera. Tá chegando a isso. Cara, imagina. Entendeu? Às vezes até mais. Não, se você se programa com algum evento, com algum compromisso, você Já era, tá ferrado. literalmente já era. A manutenção dos veículos, tudo, em geral, tudo. Poderia ser. Desculpe interromper, mas a Vani acabou de falar um assunto que a gente tinha falado. No Dila de Sá tem uma exposição permanente do escritor Valdemar Alex Costa. Ele faleceu Faleceu tem 2 meses, pô. Faleceu tem 2 meses. Aí. Espero que não seja de Covid, né? Pô, tudo hoje no Rio é Covid, né? Quase tudo, né? Quase tudo. Então, o que poderia também ser implantado novamente, algumas linhas de circulação de curto trajeto, que facilitaria muito a vida da população de Jacarepaguá. Jorge falando que tinha trilho, o projeto original era trilho. Se fosse trilho, seria ótimo. É um alto investimento com lucro, é um alto investimento, né? Trilho, e é mais econômico a longo prazo, né? Uhum. Sim, com certeza, que dilui ao longo do tempo, né? E aqui, Marcelo, já fui uma das maiores redes de cinema da cidade, tá? Tinha bondes, né? Rolava freguesia, cascadura para cá, tá entendendo? E o bairro realmente ele foi degradado, sabe? Com o crescimento populacional. E esse BRT, pô, eu estou com 58 anos, como eu falei no início da conversa, eu vinha passear aqui em Jacarepaguá já na barriga da minha mãe. Depois que a gente veio morar para cá, que nós viemos para cá por conta até dela, que ela tinha uma asma incrível, e aqui nós tínhamos várias colônias de cuidado de saúde, que era a questão da pneumonia, que ainda existe. Né? Ninguém queria vir para cá, que era terra de maluco, né? Não sou de maluco. Para você curar doido. Essa era a mas além dos doidos, tinha os caras da tuberculose, tinha os caras da lepra, tá entendendo? Tinha isso tudo. Mas era um clima ótimo. Tanto que uma das estações meteorológicas, que media a média, né, tirava a média da temperatura na cidade, era aqui onde tem a Vila Olímpica, né? E depois o aquecimento foi ficando assim evidente, tomando conta que acabou, sabe? Hoje já não tem mais medição, e o bairro realmente está quente, sabe? E foi desmatado, né? Ainda existem as colônias, tá? Muito condições assim, muito rudimentares até, mas ainda existe, entendeu? Mas como eu estava te falando, essa questão que eu vinha passear aqui, eu com 8 anos de idade, meu pai falava que tinha uma linha que ia ligar Taquara a Penha. Poxa, ela chegou. É o que a gente tem em Santa Efigênia Penha. Tinha a linha verde, que está no papel, mas não saiu, que cortava Covanca, tinha um câmbio que cortava Covanca, isso era projeto de... Tem vários projetos aí que não foram tirados do papel e que desafogariam o trânsito hoje dentro de Jacarepaguá, né? Que agora, com a liberação desse isolamento social, isso aqui realmente vai se tornar um caos novamente, entendeu? Aí eu vejo a liberação de quê? Do isolamento social, que está se abrindo, né? Flexibilização. Isso. Tá? E, na realidade, essa malha deveria ser revista com o que eu pus agora, em termos de transporte, com as linhas de trajetos curtos, né? Que já existiam na época e hoje você não tem opção. Van, Kombi, mototáxi, isso cada um tem que ganhar o seu, né? Isso veio efetivamente para ficar. Mas as linhas de ônibus, você, se eu não me engano, a gente só tem 2, né? Que é a 371, circula até o tanque, volta, e a 306. Só isso. Antes você tinha 331, que tinha mais opção. Tinha muito mais opção. E você, porque aos poucos a minha visão para o BRT não é muito boa, não. Olha, honestamente, eu preferi o VLT, sabe? Marcelo, me faz um favor, manda um beijo aí para a Vani de Assis, tá? Que é a nossa diretora aqui do espaço. Você pode mandar, a Vani é ótima. Conheço a Vani lá da Secretaria de Cultura, quando eu trabalhei lá. Que legal. Vani, um beijo aí, tá pela net. É uma ferramenta que eu tinha maior resistência, sinceramente. Agora é obrigado a participar.
É o novo normal, né? Que na verdade é uma ficção da vida real agora. Vamos lá. Verdade. Continuando falando um pouco de cultura, a gente falou de transporte, que é um problema grave. Falando um pouco de cultura, tirando o Centro Cultural de Ilha de Sá, qual outro espaço que tem aí de cultura dentro da Praça Seca? Se eu não me engano, eu ouvi falar, tinha um cinema antigo aí, Cine Ipiranga, é isso? É onde é a Igreja Universal. Virou igreja? Ali é a igreja. Baronesa, que era um teatro. Era um cine-teatro. Era um cine-teatro. E era tombado pelo patrimônio. Coisa linda. Histórica, é a construção inglesa, sabe? Neoclássica, né? Maria Áurea. E o outro o Coreto. O nosso Coreto, ele veio da Praça 11, né? Ah, o Coreto. Ele tem uma importância muito grande para a gente, né? E esse Coreto está lá por conta de quê? Por conta de uma roda de choro, que ele teve para ser demolido, entendeu? Que legal. Hoje, culturalmente, a gente não tem nada, literalmente não tem nada. Aí surgiu... Só tem espaço de Vila. Em 92, aqui os artistas do bairro, a gente conseguiu reunir muita gente, sabe? Foi um movimento super bacana. E foi a primeira mostra artística, né, de Jacarepaguá, né? E através dela... Opa, cuidado para não cair. Isso. Tá, eu levantei. Rapidinho. Aí eu levanto. Então, através dela, nós reivindicamos vários espaços. Uhum. Abertura de espaços culturais, né? O Dila foi um deles. Teve a briga de várias pessoas também, né? O falecido... Não é o nome do professor lá daquele... da Parintins. Que escritor? Ih, rapaz, mas eu tô ruim de cabeça. A gente tá ficando velho, cara. Pois tivemos umas brigas assim, mas foi bacana, porque a gente não era inimigos políticos, nada disso, sabe? Que a gente brigava pela mesma coisa. Quando nós tivemos esse reconhecimento, então a gente usou forças e ficou tudo mais fácil, né? E nesse arreboque do Dila, vieram as lonas também. A lona do tanque, do Pichincha, no caso, né? Que é a Jacarepaguá, Jacob do Bandolim. Isso, Jacob do Bandolim. O SESI abriu um teatro lindíssimo também, ali no Pichincha, um pouco mais abaixo. Tinha o teatro do Retiro dos Artistas, que também era bem precário, mas teve, na época da gestão do Stepan Necessian, ele deu um levante bacana naquele espaço, entendeu? Eu lembro, e conseguiu... tiveram até umas peças bacanas lá acontecendo. Isso. Mas não é muito longe daí? Você está falando de Jacarepaguá, de uma região muito grande. Não, é imensa. Ela é imensa, entendeu? Mas ela, historicamente, ela já foi muito mais rica, tá? Porque os casarões imperiais, fora do centro do Rio, a grande quantidade deles estavam aqui, em Jacarepaguá. Mas, enfim, né, isso foi se degradando também, sabe? Mas a luta continua. Hoje a gente tem movimento de jovens aí, ativistas culturais. Até eu ia falar que eu também não sou só um compositor, já venho nessa briga cultural já há muitos anos também. Tá? E hoje tem o Cine Taquara e o Cine Clube Praça Seca, que, na verdade, são movimentos que fazem filme, mostra filmes independentes, produções independentes, né? E filmes alternativos, entendeu? E dentro daquela vontade de fazer. Dentro dessa vontade de fazer, porque a assistência cultural nunca foi muito forte aqui do poder público, né? O Jorge Luiz está falando que tem uma escola de samba, Império da Praça Seca. Império da Praça Seca. Tem mais uma coisa aí. Tem. Na realidade, tinha. Lá da história do samba. Na realidade, tinha, né? Tinha, não tem mais? O Império da Praça Seca, aquele que era lá aqui do Ipaz, né? Não tem mais não. O Império da Praça Seca não tem mais não. Tem mais não, já. O Império da Praça Seca, eu acho que foi vendido lá para Maricá. Hoje é o Império do Maricá. Olha, cara. É que nem a escola Tradição. Vocês sabem se ainda existe a escola Tradição? Existe desfila na Intendente Magalhães no grupo B. Ela foi campeã. A quadra deles virou como se fosse uma boate, uma época.
É uma casa de show, mas eu acho que foi fechado. Era Playhouse, não? Não, tu tá velho, hein, Cláudio? Eu era criança. Isso quando eu era garotinho. Eu fui na Playhouse. Playhouse. Mas mudou muita coisa. A Praça Seca, para quem viveu e quem vive... O tempo passa, cara. Mudou muita coisa. Tem ainda a União de Jacarepaguá, né? Tem a União de Jacarepaguá. Ela nasceu aqui na Chacrinha, aqui perto do... Mas está lá no Campinho, né? Na Intendente. E ano retrasado foi campeã, né? É. Eu tô falando assim porque eu vivo de samba também, né? Por isso que a dupla aí já está na batuquinha já. Eu, inclusive, antes de começar o isolamento social, a pandemia, a gente tinha marcado uma reunião lá na Praça Seca. E o Sidney estava insistindo para ir, eu falei, Sidney, o pessoal não vai querer ir na reunião. Aí o Bruno lembra, Praça Seca presente. E realmente não deu, né, Sidney? Para a gente trocar aquela não ideia. Deu porque a gente analisou os prós e os contras aí, preferiu não arriscar. Tinha mais contras do que prós. Não, mas aqui a casa está aberta, aqui é um espaço legal, o Damião sabe disso. Tranquilo. Isso. E a hora que o Bruno Lima aí, tá parceirão, grande cara. A hora que quiser, é só marcar que a gente está aberto aqui. Sim, você tinha falado também em relação ao mercado de trabalho, da ausência próxima de cursos de formação, alguma coisa nessa área. Eu queria que você comentasse um pouco nisso. Você também chegou a falar sobre isso para mim ontem. Sim. A minha visão é o seguinte, culturalmente falando, você tem muitos jovens que ficam à margem de tudo por falta de opção, né? Eu no interior da Bahia eu trabalhei com inserção de mão de obra da periferia, né? Ficava-se o dia inteiro sem fazer nada, eu juntei os responsáveis pela área e montei uma escolinha de informática e fui botando custo pelo meu bolso, montei essas turmas todas e fui fazendo reinserção desse povo. E aqui eu também penso nisso. Fazer um curso de eletricista, pessoal de tubulação, colocar esse povo dentro de uma sala de aula para aprender alguma profissão, para aprender alguma coisa, para aprender artesanato, para ter para tirar o vazio da cabeça, o vazio da vida, né? Para que não fique na rua jogada. Eu estou falando de povo de rua, povo esquecido, à margem, desassistidos, entendeu? Fazer um tipo de trabalho de conscientização, que é um trabalho muito psicológico, esse pessoal que vive na rua, que já está acostumado a ficar na rua pedindo e tendo outras ações, que eu acho que é uma falta de vontade das pessoas que trabalham com isso, que lidam com isso, porque é muito fácil você vir para uma televisão e falar aqui a gente está fazendo um trabalho com a população de rua. É muito simples isso. Agora, o resultado você nunca vê. Eu tenho comigo isso que é um sonho que eu tenho. Arrumar sala de aula, espaços disponíveis, e começar a trabalhar um projeto com a reinserção desse povo aí no mercado de trabalho, né? Educação, o Estado tem um braço forte nessa área de educação técnica, né? Que é a FAETEC, que eu tive, graças a Deus, a possibilidade de ser vice-presidente da rede no ano de 2004, até o final do governo da Rosinha. Eu tive o prazer de ser o vice-presidente da rede. Então, a FAETEC ela é um exemplo que pode ser trazido pelo município como parceira e dali utilizar algum tipo de espaço que se tem ali, porque ali tem muitos espaços que eu já passei por ali, vagos, que estão largados, e pode ser usado numa parceria não só para a questão relacionada à formação, né, curso de formação, e a integração com o mercado de trabalho. Eu acho que isso
é possível se tiver interesse político. Sim, concordo com você. Porque é uma demanda que, pelo que o Sidney e o Damião me falou, é pedido pela comunidade local. Sim, E hoje, com essa questão da pandemia, está precisando se aperfeiçoar, está precisando lidar melhor com a tecnologia. Então, se tiver vontade política da prefeitura, pode-se encaminhar uma solução para essa demanda. Cláudio, a grande verdade é que a gente deve escutar as pessoas que moram no lugar, né? Sim. Eu acho que a prefeitura e os governos, eles pouco escutam, e as pessoas vêm lá de cima para baixo com as ideias para ver se dá certo. Vem com pacotão. Quando na verdade o principal é ouvir quem mora, que tem com certeza as melhores soluções para o espaço que vive. E, Marcelo, se você partir da premissa, nessa crise aí de saúde, do Covid, as crianças que têm que assistir aula online, se você partir da premissa que nem todo mundo tem internet em casa, como é que fica uma coisa dessa? Aqueles que poderiam estar dentro de sala de aula não estão por causa do Covid, mas, teoricamente, fica abandonada, largada, e vem um pacotão, como você falou, que é muito fácil de fazer um projeto, pacotão, vamos fazer isso, e o interessado, esses pontos, esses micropontos aí, quase ninguém levanta. Você não pergunta aquela senhora que está... Eu estava vendo um artigo na internet, que eu estou até com ele aqui na minha frente, que a pessoa faz uma análise de uma senhora desempregada, com 2 filhos, morando distante do centro da cidade, com a mãe acamada, idosa. Como é que se faz com uma pessoa dessa? Como é que se faz com uma família dessa? De onde vai tirar recurso? Como é que vai fazer para essas crianças estudarem? Não tem como. Se não estudar, vão ser mais 2 aí à margem de qualquer coisa. Entendeu? Hoje é muito fácil. Eu tenho uma casa de 340 metros quadrados, com piscina, churrasqueira, garagem para 6 carros, mas eu vim lá de baixo. Eu não tive oportunidade na minha vida. A oportunidade quem fez fui eu. Eu tive um amigo, fala só uma passagem, eu tive um amigo que falou assim, pô, mas você teve uma oportunidade. Eu falei, não. A oportunidade teve você, pô. Sem desmerecer o pessoal da comunidade, mas minha mãe tinha que fazer chinelo para me comer no almoço, cara. Ou então comer na janta. Enquanto tem muita gente que não paga condomínio, não paga luz, não paga gás, não paga nada, entendeu? E se você botar na balança, a oportunidade que quem teve foram eles. E não eu tive que correr atrás, eu nunca pedi nada, nunca pedi vaga, nunca pedi emprego. Eu sempre, quando aparecia, eu corria atrás e nunca pedi nada a ninguém. Eu sempre corri atrás para conseguir aquilo. Hoje eu bato na mesa e falo, essa casa aqui é minha, eu consegui com o meu esforço. E essas 2 crianças dessa mãe que está desempregada, com a mãe acamada, como é que vai ser? Como é que vai ser da sua família? Isso daqui são são micro situações que passa desapercebido por muita gente. Tu passa pelo meio da rua, tu não sabe qual é a vida daquela pessoa que passa ao teu lado. Entendeu? Quando você vê um pacotão, é simples. Agora, quando você reduz isso daí para a necessidade celular aí da tua área, perguntar para quem quer que seja, como é que você está? O que você precisa? Mas um trabalho assim, de social... Não se pode fazer políticas públicas sem ouvir ali o público-alvo dessa política pública. Com certeza, Cláudio. Não tem como. Então, se você quer fazer uma política pública eficiente, você tem que ouvir o público. Eu dou sempre o exemplo do teleférico do Complexo do Alemão. Se você for no Complexo do Alemão, você vai ver várias necessidades, saneamento, várias coisas, mas saiu mais barato colocar um teleférico lá. Alguém saiu ganhando nisso, essa é a realidade. Com certeza, com certeza. Então, as políticas públicas, ela tem que ter um olhar para a demanda. Não adianta fazer política pública, fazer um pacotão e jogar lá na comunidade ou no bairro, achando que vai resolver o problema. Não resolve. Por isso que são muitas políticas públicas ineficazes, ou seja, não são políticas públicas, na verdade, é a vontade do político naquele momento,
Políticas pessoais. De ser atendido naquela demanda que acaba não resolvendo o que ele deveria resolver. Então, o poder público ele tem que ter esse olhar para o público-alvo que ele vai atender. Ouvir primeiro para depois fazer a política pública. Com certeza, Cláudia. A Michelle está dizendo, a verdade, estou com dificuldade de habilitar a internet em casa, porque eles alegam que é área de risco e não vem. Olha isso, cara. Tenho internet, mas para estudar, precisar de internet no computador ou no notebook. Mais uma vez, né? Quem não tem tanto acesso, ou quem mora mais na periferia, vai ficar longe dos estudos e vão ser prejudicados amanhã ou depois no mercado de trabalho, na competição para fazer mais prejudicados serão os que vivem na periferia. A Michelle está assistindo nossa live, até no teatro de guerra tu tem sinal de internet, rapaz. É uma coisa tão simples, é uma negociação tão simples de se fazer, cara. Botar antena de repetição, botar, sei lá, equipamentos para e deixar aberto para a população, o custo fica bem menor. Enquanto você entrar na tua casa, fechar a porta da tua casa, esquecer o que acontece na rua, esse país vai ser complicado de você viver. A gente precisa de liderança, de pessoas que conheçam a cidade, né? que andem na cidade, que conheçam os espaços e conheçam as pessoas. Porque é muito fácil você ter um cargo público dentro do carro para o ar-condicionado do ar-condicionado para o escritório, para a prefeitura ou para o governo e volta para casa. Quer dizer, você tem que conhecer. Se você está ou vereador ou prefeito, você tem que botar o pé na rua, gastar a sola de sapato e conhecer as pessoas. E através de conhecer as pessoas que moram nos espaços, os problemas dela para poder resolver. Exato. Viver o problema delas. Mas para isso a gente tem o nosso pré-candidato. Cláudio Aranha. Lógico. Não, isso aí para a gente não... Será que o governador anda de ônibus? Será que o prefeito anda de ônibus? Pelo amor de Deus, eles não andam. A gente vê isso na Europa. Na Europa é muito comum agente público ter uma vida muito comum. Aqui, o agente público ele tem o status de rei, o status de mega empresário, um status absurdo. Então, a gente precisa parar com isso. Quem assume uma gestão pública, ele precisa ser gente como a gente. Não dá para ser mais ter um cara como um salvador, como o rei, o pastor salvador, o enviado de Deus para nos salvar. Pelo amor de Deus. A gente precisa de gente capacitada. A gente está tendo resultado aí de ter tanta gente incapacitada nas 3 esferas. A gente está tendo a prova de ter gente incapacitada nas 3 esferas. Nas 3 esferas políticas, a gente está decepcionado. Está terrível. Está muito ruim. E isso por conta de quê? Da falsa esperança, né? Da gente acreditar na população. Marcelinho, a grande realidade... Super-herói, por isso o Aranha. Homem-Aranha. Não, falando sério, a grande realidade é que o político, ele não é sorteado. Não tem um bingo para escolher o político, não tem uma mega-sena para escolher o político, não tem uma vareta mágica ali, não. O político ele é votado, ele é escolhido pela população. Sim. Infelizmente, a população ela acaba, na hora de votar, votando equivocadamente. É só a gente observar do governo federal, a prefeitura, que você vê que nas eleições poderia ter ali melhores gestores, né? Mas, infelizmente, o que foi escolhido foram esses que estão aí. Um que anda de bicicleta em plena pandemia, anda de cavalo, quer dar uma ali de... Jet ski. Voltei. Jet ski, ele quer aparecer, essa realidade. Não é bem aparecer, não. Aqui da prefeitura é uma alma penada. Vive como uma alma no espaço, para lá e para cá. E a população largada, infelizmente. O Sidney falou da população de rua. Nós temos mais de 15 mil pessoas morando nas ruas. Essas pessoas têm problema de desemprego, têm problema que veio do seu estado de origem e não conseguiu voltar, tem problema relacionado a algum tipo de deficiência, tem problema relacionado à doença mental, tem uma série de coisas e a prefeitura não apresenta nenhuma solução. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, no ano passado, no orçamento municipal, segundo o Tribunal de Contas Municipal, a prefeitura destinou 1% para ação social.
e 0,25% para a população de rua. Como você vai conseguir resolver esse problema? Impossível, né? É Sem difícil. investimento. Impossível. A conta não fecha. A conta não fecha. A conta não fecha, é isso aí. Enquanto isso, Mas ele eu- continua atendendo a bancada da Câmara, que ele quer reeleger aquele pessoal que segurou ele, que ele era para ter sido impeachmentado. Ele está pagando agora as promessas que fez para não cair. Está dando ali uma pracinha para um, dá uma pracinha para outro, em plena pandemia. É uma falta de respeito com a nossa população. A Maria E Aura a dizendo, população ela tem que ver para chegar na hora, dessa vez não errar, não é? a Nós Maria Aura temos uma dizendo, eu penso pré-candidata, que a maioria do povo a entra na deputada política Marta pra Rocha, é uma pré-candidata à altura, tem qualidade, tem Repete, Cláudio. condições de Repete, governar Cláudio. o Rio de Janeiro, entendeu? Então, a população tem que começar a despertar. Eu estou falando da nossa pré-candidata, porque eu sou pré-candidato pelo PDT. Então, se nós temos pré-candidatos, nós temos que apresentar a nossa pré-candidata, que tem uma vida ilibada, uma pessoa respeitada, e tem feito um trabalho muito bom na Assembleia Legislativa. O nome dela, Cláudio, de novo. Marta Rocha. Delegada Marta Rocha. É a nossa pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro. Ô, Cláudio, você falou da tua passagem na FATEC em 2004. 2003, 2006, final de 2006. Então, nesse período, a FATEC realmente era uma super escola técnica, tá? Nós tínhamos 440 mil alunos. Caramba, cara. Eu fiz escola técnica. Nós fundamos Então, na nossa gestão, fundamos a UESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste, foi na nossa gestão, o Instituto Superior de Tecnologia, atendíamos as comunidades que tinham um projeto Amigos da Comunidade, da FATEC, dentro das comunidades, para capacitar, como a solicitação aí do Sidney. Quando eu falei a parceria da FATEC, que a FATEC ela tem expertises nisso já. Ela já fez isso em massa. Em todos os municípios, nós temos 92 municípios no Rio de Janeiro. A FATEC foi a primeira escola técnica que teve curso de gás e petróleo, aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos que ter instituições respeitadas que prestam bom trabalho. E a FATEC, na nossa época, atendeu 440 mil alunos. Então, eu ia te falar... Instituições que sejam sérias. Sérias, com pessoas sérias que têm o mesmo objetivo, que é pegar esse povo e dar conscientização da educação técnica. Para que eu fiz um projeto, tenho 2 projetos aqui, um para Jacarepaguá, que era a fábrica de sopa, que era uma planta de sopa, fiz um projeto de aproveitamento de fruta, legume. Um dia eu vou te mostrar esse projeto. E o de educação para encarcerados, que é uma coisa incrível. Você dentro de um recinto desse, você tem diversos tipos de pessoas com formação, com superior, que podem... Eu tenho 2 projetos. Um dia você eu vou te mostrar isso. E onde é que eu quero chegar com isso? É que simplesmente você pode, com organizações sérias, como a FATEC que você falou, você conseguir fazer com que essas pessoas que estão desassistidas cheguem a um nível muito mais alto da educação para essa população que tem que ter educação, tem que ter formação para que possa eleger, analisar e eleger um candidato que se adeque à sua necessidade, né? Pois é, a gente precisa encerrar, a gente já está aqui com quase 45 minutos. Você falou que tinha mais pergunta para o Cláudio, pode perguntar aí para ele. É verdade, Marcelo, eu queria só concluir aqui o negócio da FATEC, pelo seguinte, hoje em dia tem um rapaz que é daqui da Praça Seca, é um ícone, né? Ele é vocalista aí no maior grupo de samba do Brasil, aí o Fundo de Quintal, e ele estudou nesse período, tá? Márcio Picanha. Que eu fui até testemunha, quando ele tocava pra caramba, ele basicamente saiu de lá pro Império Serrano, sabe, como cavaquinho. E hoje em dia, a gente, em meio a uma pandemia,
tá? Mas antes da pandemia, o pessoal do curso técnico de enfermagem, tá? Pô, você termina o curso de 1 ano e meio, mas vai fazer o estágio quase 1 ano depois. Quer dizer, você está dentro do Estado e não consegue concluir um estágio dentro da rede estadual. Vai esperar 1 ano depois. Quer dizer, tem gente que formou em 2015, por exemplo, que não concluiu o estágio ainda, não pegou o diploma. Aí você prende a vida desse jovem que quer fazer um concurso para as Forças Armadas, para sargento disso ou daquilo outro, mas fica preso ao quê? Uma questão burocrática, tá? Eu só estou fazendo um parâmetro entre a vontade política, que formou um músico que hoje trabalha com músicos que já estavam na estrada, ele nem sonhava nem os pais dele sonhavam de que ele nascesse, entendeu? E nesse momento atual, que se precisa de uma mão de obra qualificada, especializada em saúde, se leva esse tempo enorme entre você acabar a tua parte de sala e fazer um estágio 1 ano e meio depois, 2 anos, cara. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso é o quê? Uma falta de vontade política, é falta de estrutura? O que você acha que poderia diminuir? Ou a pessoa terminar o curso em 1 ano e meio junto com o estágio, já que está dentro do Estado? Planejamento. Para mim está tudo na questão do planejamento. Porque não existe isso, você prende 4 anos um curso desse técnico, né? Se você fizer um planejamento, parceria para atrair parceiros para poder atender essa demanda de formandos, você consegue resolver isso. Agora tem que ter planejamento. Quando a gente atuou na FATEC, a gente tinha um planejamento dos 4 anos. Nós tínhamos ali um foco para chegar até 2000 não, foi 2003 a final de 2006. A gente tinha um planejamento para chegar até 2010. Esse era o planejamento. E até 2006 foi executado da forma que foi planejado. Tanto que até hoje eu falo, eu tenho uma satisfação quando eu passo por lá, enquanto muitos amigos da FATEC, e eles chegam para mim e falam o seguinte: olha, a gestão de vocês foi uma gestão impecável, vocês deixaram um legado aí para a gente continua aqui na diretoria, outros encargos que não são de líderes, mas eles têm um respeito muito grande por nós, porque nós deixamos realmente um legado. Infelizmente, eu não sei porquê, com o tempo foi diminuindo, eu não sei nem qual é o número hoje de alunos que é atendido pela FATEC. Mas aonde você ia na época, você via uma FATEC. Era curso de garçom, sommelier, era curso de música, curso de inglês, o que você imaginar a FATEC tinha. Petróleo e gás, solda, espalhado pelo Rio de Janeiro, para atender, na época, a vocação regional. A gente falava ali, temos que atender a vocação regional. Se é Macaé, temos que atender a vocação de Macaé, que é o petróleo. Se é metal mecânica, tem que atender o Sul Fluminense, que é a vocação do Sul Fluminense. Então, existia um olhar planejado para a execução daquilo que tinha sido planejado. E hoje, infelizmente, não existe isso. O que existe é um pacotão. Eles chegam lá na tua comunidade, no seu bairro, coloca ali uma pracinha, coloca alguma coisa achando que está atendendo a demanda. Está atendendo a demanda de uma meia dúzia, pode estar atendendo, mas, na verdade, não está atendendo a demanda de quem precisa ser atendido. Está respondido, Sidney? Já está respondido? Com certeza. A gente vê as pessoas muito, a Maria Áurea falando, tudo depende da política, os políticos não estão nem aí, o povo continua desacreditando, né? É tanta coisa ruim que a gente escuta no noticiário. Mas é verdade. Que o povo continua desacreditando na política, né? E a política é muito importante. A gente mas não pode desacreditar, né? Porque a política ela reflete dentro da nossa casa, entendeu? A gente tem que ter bons políticos, sabe? Pessoas éticas, né? Porque a gente não pode, o cidadão... Tá, agora melhorou. O cidadão, ele tem que acreditar na política, não na politicagem, sabe? Enquanto a gente tiver essa ideia
que política não é lugar para gente boa, isso, aquilo, outro. Quer dizer, nós vamos sofrer por muitos e muitos tempos ainda essa situação. É verdade. A hora completa aí, ó. Até o Brizola a coisa andou. Olha isso, olha o depoimento. Olha como massageia nosso ego, hein? Então, Viva Brizola! Eu não sei se ele está vendo, mas queria deixar um abraço forte aí para o Beto Fininho também, que falou em Brizola. Eu pensei que ia mandar um abraço para o Brizola. Também. Eu já ia falar que Brizola está presente. Tá mesmo. Sidney veio até de vermelho. Bom, a gente precisa encerrar. Eu queria deixar a palavra final para vocês se despedirem das pessoas. Infelizmente, esse papo acho que ainda ia rodar muita coisa. Eu acho que é uma conversa rola a noite inteira. A gente tem que aproveitar isso aí para conversar mais tete a tete, entendeu? Eu queria só falar, Marcelo, que eu tive um último sábado do ano passado. Eu fui assim ser recíproco com um amigo, Dudu Fagundes, maestro da rua, né? Porque ele sempre Dudu Fagundes, maestro das ruas, é o criador do movimento ruísta, né? E ele sempre mandando mensagem e tal, vem cá, vai lá sábado fazer teu som e tal, mas sábado realmente é difícil. Mas eu fui, venci o sol, a preguiça, né? Aí peguei minha lembrancinha lá do amigo oculto e tinha uma cadeirinha vazia lá com dois camaradas perto, o mais novo e o mais velho, né? Quem eram as pessoas que foram homenageadas nesse dia lá? Era o Cláudio Aranha, que eu soube naquele momento que tinha conseguido aquele terreno no Estácio para se fazer a sede própria do movimento ruísta, né? Que são compositores, cantores, artistas que não estavam fora da mídia, mas que continuaram fazendo o seu trabalho, né? E o outro era o seu Carlinhos, da Providência, que foi motorista do JK, cara. Do JK. Até hoje, então, quer dizer... eu tenho que ir na casa dele, ele pediu para a gente fazer uma conversa boa lá na casa dele, que ele quer falar sobre a morte do JK. Ô, Cláudio, para desanuviar um pouco, já escutei essa história 10 vezes. Não, mas a grande maioria não escutou. Eu sei, é brincadeira. Eu sei. Tá de vermelho não é à toa, né? Então, gente, é isso aí. Tá, Damião, chega para cá. Tá. Cola no meu ombrinho aqui. É que minha tendência aqui no coisa tá de direita, eu não sou de direita. Então, cara, eu queria só aqui falar que realmente foi uma surpresa muito agradável você vencer aquela coisa que te impede de ir naquele movimento, e acho que a finalidade era essa, era conhecer o Cláudio, conhecer o seu Carlinhos, pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo, estão realizando, entendeu? E acho que é pessoas assim que a gente quer que esteja nos representando aí, quando começar, de fato, as campanhas, né? Ô, Cláudio, eu queria te pedir uma coisa. Não peço nada a ninguém, hein? Eu queria que você terminasse com tudo que você pensa, com tudo que você acha, com tudo que você Rapaz, aí a gente vai imagina. acabar amanhã. Não, eu sei, você sintetiza bem, eu te conheço. Cara, a realidade é o seguinte, o meu irmão está falando, o que acontece na política, infelizmente, as comunidades serem vendidas em época de eleição por seus líderes comunitários, políticos com bolso cheio, trocando voto por churrasco. Isso aí... Desde que o mundo é mundo. Isso aí realmente é uma realidade. Mas, Sidney, a minha trajetória, ela começou dentro de uma comunidade, na Vila Proletária da Penha, aquele complexo da Penha, que a maioria conhece como Vila Cruzeiro. Meu pai, ele foi presidente da Associação de Moradores e era pastor da igreja presbiteriana, que também sempre teve uma movimentação social muito grande, não só lá, como em outros lugares. E dali eu comecei a estudar, comecei a participar de movimento estudantil, vendo meu pai, na época do governo Brizola, à frente dos projetos lá. Também depois, dando continuidade aos pensamentos dele, uma das grandes pessoas que sempre me influenciaram lá foi meu pai. Trabalhei, na época, ajudando ele, sempre quase como assessor. Geralmente, eu não vou falar que... Até porque quem pensava era ele, a gente tocava, fazia o que ele pensava ali, porque ele tinha a universidade da vida. Era uma pessoa que conseguia não só
é falar como executar, ele gostava de executar. E depois, há 25 anos atrás, eu conheci uma pessoa chamada Fernando Lopes e a outra Mário Del Rey. E a gente fez um trio naquela época e de lá para cá estamos juntos até hoje. Já passamos por vários desafios. O Fernando, na época, depois ele passou a ser secretário de Fazenda no governo do Garotinho, quando ganhou pelo PDT, secretário de Planejamento. Eu acabei indo para a FAETEC, sendo vice-presidente. Trabalhei com o Fernando Lopes, da Secretaria de Fazenda, na época, como consultor. Depois passei pelo CEPERJ. No CEPERJ foi até muito engraçado. Infelizmente, o nosso amigo que me colocou lá não está conosco mais, ele acabou falecendo ano passado. Ele era presidente do PCdoB aqui no município do Rio de Janeiro. Eu não era do PCdoB. Qual o nome dele? Eu lembro dele. Jorge Barreto. Barreto, cara. E eu era apenas um amigo dele de movimento estudantil. Eu era da juventude do PDT na época e ele era do PCdoB. E, infelizmente, ele veio a falecer e ele chegou para mim: Aranha, você quer ser meu diretor de cooperação técnica, cargo de vice-presidente do CEPERJ? É uma instituição de pesquisa. Eu falei: ô Barreto, você acha que você vai conseguir passar isso lá no PCdoB? Geralmente o PCdoB ele gosta de pessoas orgânicas no comando da gestão. É verdade. É verdade. Fechadinho. Falei: deixa comigo. Eu falei para o Fernando e para o Mário: porra, Fernando, o Barreto falou que eu vou ser diretor de cooperação técnica. O Fernando tem um bigode assim, grosso, né? Bigode grosso. Pô, Aranha, eu acho muito difícil. PCdoB, ali eles são orgânicos. Eu falei: Fernando, não sei não. Rapaz, passou uma semana, estava a publicação da minha nomeação lá, e a gente ficou eu fiquei ainda no CEPERJ um ano depois que ele saiu, e infelizmente ele veio a falecer ano passado. Mas, para mim, uma das pessoas que eu respeito muito, que vejo com muita, assim, tenho como espelho ali, é o Fernando Lopes, até pelo que ele é, e pelo que ele foi, ou pelo que ele continua sendo. É uma pessoa que é igual a gente. Ele anda, fala cara a cara. Conhece as demandas de comunidade? Conhece, mas é porque ele vai até lá. Ele visita. Ele não fala de coisas supérfluas. Por exemplo, na campanha que ele perdeu ano passado, infelizmente nós perdemos a eleição, e é muito ruim do Congresso Nacional não ter uma pessoa como o Fernando. A gente fez várias gravações no alto do Complexo do Alemão, à noite. Gravamos à noite lá, sem pedir permissão para entrar a ninguém. A gente chegou lá e gravou, conversou com as pessoas e acabou. Por quê? Porque tem trabalho demonstrado. Tem trabalho feito. A gente pode andar de cabeça erguida, porque nós temos trabalho feito, Cláudio, no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que em todas as comunidades do Rio de Janeiro, eu não conheço uma. Nós temos trabalho feito. O Mário Del Rey mesmo foi um vereador muito aguerrido, lutador, fez um mandato maravilhoso, a ponto do ex-prefeito César Maia investir para derrubar o Mário. Então, podem ter certeza, eu sou pré-candidato, mas podem ter certeza que são duas pessoas que eu me espelho muito, respeito muito e vou procurar. E a nossa pré-candidata a prefeita também, ela é uma pessoa íntegra, tem feito um trabalho muito legal na Assembleia Legislativa, não é à toa que foi escolhida para ser pré-candidata a prefeita aqui do Rio pelo PDT. Esses exemplos, Cláudio, que você deu, são os que formam o nosso caráter, né? A gente se inspira em pessoas espetaculares, né? Em pessoas com uma carreira incrível na vida pública, na vida política, até mesmo na vida pessoal. A gente se espelha em pessoas que dão muito orgulho. Isso forma a gente, né? Isso forma a gente. Nosso legado, né? Isso dá um lastro, um legado para a gente que muitas vezes falta nas pessoas, né? Falta nos políticos, né? Esse lastro, esse legado, essa coisa. Por isso fica tão fácil. Por isso eles enxergam o roubo e a sacanagem
e roubar o dinheiro público com tanta facilidade, com uma coisa como se nada tivesse acontecendo. Em plena pandemia, a gente observa crimes cometidos contra a sociedade. É impressionante. Você imagina quando não tem pandemia, rapaz, se com a pandemia os caras são capazes de fazer isso, sem a pandemia, eu não imaginando. E a gente na vida tem que ter referências, né? Se você não tiver referência, você não é nada, você não transmite essas referências para os teus filhos, você põe no ar aí sem... Isso. Pai, mãe, amigos, sim, eu tenho algumas referências na minha vida que são... Sim. Eu não esqueço. Isso não pode negar sua origem. Com certeza, integridade, você tem que ter. Se você não tiver, você camba para o lado errado. É isso, já tem uma hora, a gente precisa finalizar, gente. Vamos mais meia hora aí, não tem problema não. Isso aqui vai para o YouTube, 1 hora de YouTube, fica muito... Você quer que a gente finalize, você fecha, a gente já falou tudo que tinha que falar. Cido, se despede aí das pessoas. Ok, eu agradeço. Emocionou ali. Agradeço o Cláudio, agradeço a você, Marcelo. É um canal ótimo da gente discutir ideias e apresentar propostas e apresentar o pré-candidato também e mostrar ao que ele vem, assim como o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro também, né? Doutora Marta Rocha, e quando quiser pode contar comigo, você sabe muito bem disso, né, Cláudio? Sim. A gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para dar o que precisar da gente. Pode contar com a gente aqui, tá? Praça Seca pode ser sua também. Bom, queria agradecer a vocês, foi um prazer. Cido, Cláudio, fiquei muito feliz com o bate-papo, vocês são pessoas ótimas, e dizer que, mais uma vez, que foi um prazer ter vocês aqui, e quero conhecer mais a Praça Seca, eu conheço pouco a Praça Seca. Que a Praça Seca está sempre em noticiários de violência, né? E as pessoas pouco conhecem as coisas boas que tem na Praça Seca. É verdade. Com certeza. Isso é verdade mesmo. Obrigado, tenha uma boa noite e até o próximo. Boa noite a todos. A Praça Seca precisa de paz, e vai ter. Isso. Vai ter paz. Um abraço. Valeu, gente.